altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como águia. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entra a minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, meu filho. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumento à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Zebulão habitará na praia dos mares, e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidão. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga, e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Asser, o seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel. Isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efrão, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efrão, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia,
o campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Eté. Tendo Jacó acabado de dar determinações aos seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Amém? Amém. Um dos textos de Hebreus 11 diz: pela fé abençoou Jacó os seus filhos. Pela fé. Nós vemos o final da vida de um homem que passou bastante turbulências durante a sua vida, viveu aflições que não precisaria ter vivido se andasse na presença de Deus. Há muitas coisas que sobrevieram a Jacó por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados. Se ele tivesse andado na presença de Deus, da forma como Deus quisesse, o que Deus queria, muitas coisas não precisariam lhe sobrevir. O texto começa: as bênçãos proféticas de Jacó. Mas quando o texto termina, lá no final, no verso 33, diz assim: tendo Jacó acabado de dar determinações aos seus filhos. Nós vemos aqui pelo menos três coisas. Vemos as bênçãos, nós vemos aqui uma análise de como cada filho se comportava, e nós também vemos essas determinações de Jacó sobre a vida dos filhos. Ele abençoou seus filhos, falou com cada um deles, e a Bíblia diz que ele encolheu os pés, suspirou e faleceu. Lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus ordenou que Abraão fosse uma bênção. Sê tu uma bênção. Foi uma ordem. E não apenas abençoador, mas você precisa ser a bênção. Você não vai dar um presente, você é o presente. Você não vai abençoar apenas alguém, mas você é a bênção. Você é uma bênção. E quando nós vemos Jesus andando com os discípulos, o próprio Deus sobre a terra, Jesus afirmou para os discípulos, ele fez uma afirmação: vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Jesus afirma isso para os discípulos. Jesus não disse sobre uma possibilidade de serem luz ou sal, mas afirmou dizendo que eles já eram luz e sal, em Mateus 5, no verso 13 e no verso 14. Vocês são luz, vocês são sal, e o cristão é a diferença no lugar. Tem 20 alunos lá na sua sala da faculdade, mas tem você lá, o cristão. Você é a luz naquele lugar, e você é o sal na terra. Você não é o sal no saleiro, você está na terra, você está fazendo alguma coisa, você é o cristão naquele lugar, você é sal e você é luz. E aquele que se encontra com Jesus, aquele que tem uma conversão, ele não precisa se esforçar para ter comportamentos de cristão, porque comportamentos é casca. Nós estamos falando aqui de essência, querigma, interior, natureza. Você é luz, você é sal. E quando nós vemos o Jacó terminando a vida dele, ele era uma luz, ele era um sal, ele era aquele fogo consumido, alguém que estava sendo consumido para se entregar, alguém que estava passando a aliança para a próxima geração. Mas quando Jesus ensina sobre carregar a bênção, carregar uma bênção, ter dentro de si uma bênção, ser uma bênção, Jesus também coloca o pé no freio e diz: calma lá. Em João 14, 20, Jesus diz: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o Senhor. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Esse é o evangelho da Bíblia. Esse não é o evangelho do mundo gospel que se prega em muitas igrejas hoje, mas esse aqui é o evangelho da consciência verdadeira do céu. Vocês vão ser perseguidos. Se vocês carregam essa bênção, alguém vai tentar apagar essa bênção. E essa perseguição não é por mau comportamento, mas essa perseguição é simplesmente pelo fato de ter o Espírito Santo dentro de si. E em relação a Jesus, amor a Jesus, em relação a olhar para Jesus, não vemos uma meia interação com o corpo de Cristo, ou um meio envolvimento, ou um meio amor.
Em todas as escrituras, isso está muito claro. Uns amaram Jesus, lavaram os pés com perfume, enxugaram com os cabelos, lavaram com lágrimas, se debruçaram diante dele e chamaram Rabi, mestre. Alguns amaram Jesus, dizendo: eu dou a minha vida, eu deixo tudo para te seguir. Alguns amaram, mas outros odiaram Jesus. Pegaram em paus e pedras, calcularam a sua morte, venderam por 30 moedas de prata. Existe exatamente essa diferença. Uns amaram, outros odiaram. João Batista, as pessoas deixavam lá Jerusalém, o templo, as praças, a riqueza de Jerusalém, andavam para os desertos da Judéia e junto ali ao Jordão, ouviram a mensagem: você precisa se arrepender. Arrependiam-se dos seus pecados e entravam no rio, eram batizados, faziam uma aliança com o Deus que viria, porque o reino estava próximo. Alguns amaram João Batista e outros odiaram. Existe essa diferença. O apóstolo Paulo foi amado, mas ele também foi odiado. Nas suas viagens missionárias, em muitas cidades aonde ele chegava, no meio de gentios, pessoas estranhas, ele foi gentilmente hospedado e alimentado por famílias. Foi-lhe dado cama, foi-lhe dado roupa limpa, foi-lhe dado alimento, foi-lhe dado inclusive dinheiro para a viagem. Foi amado. E eu creio que muitas daquelas pessoas, olhando para Lídia, olhando para o carcereiro, olhando para Cornélio, olhando para todas essas pessoas, eu creio que essas pessoas tinham vontade de pular no pescoço de Paulo, beijar ele e dizer: obrigado, porque você existe, porque você veio em nossa direção, trouxe sal, trouxe luz, trouxe eternidade. Obrigado, Paulo. Mas muitos também odiaram Paulo. Ele foi hostilizado e ele foi expulso de muitas cidades. Ele foi expulso de Atenas. Ele foi expulso da cidade onde ele curou pessoas. Uns o amaram, mas outros o odiaram, porque ele carregava essa bênção. A Bíblia ensina acerca da imposição de mãos para abençoar. Não tem como trabalhar contra. A Bíblia ensina. E eu creio que as famílias deveriam praticar muito mais isso. Impor as mãos sobre os filhos e abençoar, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Senhor vai com você, que o Senhor te dá paz. Os pais fazerem com os filhos. É bíblico isso. Eu creio que nós como igreja deveríamos praticar isso. Se ajoelhar e uns abençoarem os outros, é bíblico. Abraão e Isaac praticaram a imposição de mãos para passar a aliança de uma geração para outra, para abençoar. Paulo e Barnabé foram enviados ao ministério debaixo da imposição de mãos em Atos 13. Aquelas pessoas, os mestres de Antioquia, impuseram as mãos, os abençoaram e os enviaram para a primeira viagem missionária, imposição de mãos. Contudo, não podemos nos limitar apenas a isso. Não é apenas isso. Nós não podemos crer que isso vai resolver todos os problemas, impor as mãos, abençoar e está tudo resolvido. Quando nós olhamos para dentro de família, nós estamos falando aqui em Gênesis 49, num ambiente de família, um pai com filhos. Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E a palavra ensinar é estar todos os dias orientando, trabalhando, até que essa criança começa de andar sozinha e faz sozinha aquilo que é certo. Isso que é ensinar. Ensino. A imposição de mãos é bíblica, mas não é um ato mágico que substitui o ensino. Nós devemos praticar isso, mas muito mais praticar o ensino, porque se não há ensino, a imposição de mãos não resolverá a falta de ensino. Deuteronômio capítulo 6, o verso 7, o verso 6 e o 7. Deus fala para Moisés, e Moisés fala para as famílias que estavam congregadas no deserto: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos,
e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos. O texto continua. O apóstolo Pedro traz uma frase fantástica, dizendo para os maridos: vocês vivem ou devem viver a vida comum do lar. Esse texto que traz à luz esse sentido de numa vida comum do lar, do dia a dia, um pai e uma mãe ensinam os seus filhos: tu as inculcarás. O que é inculcar? Inculcar é alguém que pega uma tecla do teclado e bate ali, tan, 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 por horas e dias e semanas. É inculcar até que os seus ouvintes pegam exatamente o tom e fazem tan, tan, igual o instrumento faz. É inculcar. É tatuar no fundo da alma, é inculcar, é ensinar, 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 até que a pessoa faz o que é certo, até que a pessoa repete as palavras que precisam ser ditas. É inculcar. Jesus fez isso com os seus discípulos. Os discípulos fizeram isso com as igrejas. Pastores precisam fazer isso com as igrejas. É inculcar a palavra, é repetir incansavelmente, fazendo a vontade de Deus. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Inculcar, ensinar. Muitas vezes os pais, principalmente dentro do mundo evangélico, há essa crença de que é impor as mãos e está tudo resolvido. Ou às vezes uma comunidade tem lá a prática das crianças irem à frente no culto e o pastor ora pelas crianças, amém. Isso deve ser feito, isso pode ser feito, mas não resolve, não substitui o ensino de casa, o ensinar. E as crianças, os filhos de cristãos, não podem ter cheiro de escola ou cheiro de creche, precisam ter cheiro de Cristo, de ovelha. E isso quem dá para uma criança é o pai e a mãe, e é ensino, ensino, ensino e ensino. Bem-aventurada é a criança que o pai e a mãe são cristãos. Meus irmãos, coitado daquelas crianças que os pais não sabem nada sobre a eternidade, são crianças perdidas e sem esperança. Coitado daquelas crianças que os pais não oram por elas, coitado daquelas crianças que não sabem nada sobre Deus. Que pena dessas crianças. Bem-aventurada a criança que os pais leem a Bíblia e oram com ela e por ela. Bem-aventurada é aquela criança que vê o pai lendo a Bíblia, que vê a mãe lendo a Bíblia. Aquilo é inculcado, aquela mensagem entra no fundo da alma daquela criança, e não importa a idade que ela tiver, aonde que ela estiver no mundo, ela vai se lembrar daquela imagem. Isso vai estar guardado, inculcado. Bem-aventurada é a criança que os pais leem a Bíblia e oram com ela e por ela. Os pais abençoam os filhos ao serem fiéis com Deus. Quando os filhos veem o pai e a mãe sendo fiel com Deus, nos dízimos, nas ofertas, fiéis aos cultos, bem-aventurada é essa criança. Ela é abençoada pelos pais por aquilo que ela vê. Pais abençoam os filhos ao darem disciplina para elas. Uma criança que não tem disciplina é uma criança coitada. Não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não tem hora para almoçar. Coitada dessa criança no futuro. Uma criança que é disciplinada. O texto de Hebreus 12 diz que assim como os pais disciplinam os filhos, Deus disciplina os cristãos. E o texto diz, no começo a disciplina parece ruim, mas no final ela é bem-aventurada. Disciplina, isso começa dentro de casa. Não adianta impor as mãos, seu pai e a mãe não têm disciplina. Pais abençoam os filhos ao darem disciplina, acordar cedo, ter uma tarefa, ter um trabalho. E quando vai desenvolvendo a vida, você tem que ter um emprego, cuida do teu dinheiro, você tem que ter responsabilidade. Na área ministerial, não é apenas impor as mãos e abençoar, e está tudo resolvido. O apóstolo Paulo fala para o jovem e inexperiente Timóteo, pastor Timóteo, ele diz: não impõe as mãos precipitadamente. Se impor as mãos resolveria tudo, ele não diria isso para Timóteo.
Porque o problema era com líderes imaturos que, se colocasse sobre eles a autoridade, eles não teriam estrutura para administrar essa autoridade. Então Paulo diz: tem que deixar amadurecer, tem que ensinar mais, e quando eles estiverem ensinados e prontos, você impõe as mãos e vai ser uma bênção. Em Mateus 28, 20, Jesus dá ordem para os discípulos lá no ide batizai de todas as nações, de todas as tribos, batizai-os. E no verso 20, ele diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. Os discípulos deveriam ensinar para os seus discípulos, as pessoas deveriam aprender a guardar tudo o que Jesus ensinou para eles. E assim consecutivamente, de geração em geração, até chegar em mim e em você. Hoje nós precisamos aprender e uns ensinar aos outros, e de púlpito ensinar, que nós precisamos guardar tudo o que Jesus ensinou para os discípulos. Ensino, abençoar por meio do ensino. O ensino bíblico é o pão vivo que desce do céu sobre todos aqueles que amam a palavra dos céus, a palavra de Deus. O ensino. Você precisa ter desejo e muita vontade de aprender. E Jacó usou um critério para abençoar os filhos. Ele olhou para a conduta de cada um deles e olhou para Deus. No culto passado eu falei com vocês que quando se escureceram os olhos físicos, por causa do relacionamento dele com a Trindade, os olhos espirituais se abriram e ele se tornou profético. E a prova disso é no título do 49, as bênçãos proféticas de Jacó. Mas Jacó, quando profetizou sobre os seus filhos, ele não profetizou desemendado ou fora da realidade daquilo que ele enxergava nos seus filhos. Ele estava cego, mas a sua memória era boa. Ele levou em consideração tudo aquilo que os seus filhos praticaram e a forma como eles estavam apontando para o futuro. Ele pegou aquilo em consideração, mas ele também olhou para Deus, ele olhou para o futuro e ele falou acerca de cada um dos filhos. E o curioso é que uns vários deles não tiveram bênção, apenas apontamentos. O pai não falou nada de bênção acerca deles, apenas chamou a atenção deles. Mas o texto diz que isso é bênção. A profecia tem aspectos naturais e sobrenaturais, terrenos e espirituais, contemporâneos e futuros. Uma profecia tem esses aspectos, e todos os filhos de Jacó estavam vivos, todos. Ele tinha muitos filhos. E muitas vezes acontece, pais vão para a eternidade e os filhos já foram antes deles. Mas todos os filhos do Jacó estavam vivos. A bênção proferida foi pública. O pai dele, o Isaac, fez tudo em secreto. Fez um projeto de comida e banquete, mas só ele e o filho abençoado, ninguém mais foi convidado. Tudo em secreto. Mas o Jacó fez público. Primeiro ele fez uma cerimônia com Jacó, o Manassés e o Efraim. Essa cerimônia era muito especial. E depois ele fez para todos, e o José estava ali de novo, porque no 22 ele fala acerca do José. Foi público. E a bênção foi profética, porque ele apontou coisas do futuro excepcionalmente pontuais. Só alguém que tem visão profética pode enxergar o futuro e ser tão assertivo. Do verso 3 ao 15. Primeiro, Rúben, tu és o meu primogênito. Nós já conhecemos a história do Rúben. Rúben foi um homem sem domínio próprio. O texto diz: minha força e as minhas primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como água. Não serás o mais excelente, porque subistes ao leito de teu pai e profanaste, subiste a minha cama. Um homem sem domínio próprio, ele foi como seu tio Esaú, sem domínio próprio. Um homem profanador, porque ele foi para a cama com a esposa do pai dele, profanador. Profanou o leito do pai. Um homem sem liderança,
impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Foi-lhe tirado a liderança. E ele experimentou a dura consequência do pecado sexual. Pecado tem consequência. E nós vamos bater nessa tecla, até que você vai aprender, até que isso vai ficar inculcado nessa igreja. Pecado sexual tem gravíssimas e profundas consequências. O casal de noivos e namorados vai para a cama e transa e está tudo certo, não vai acontecer nada. Isso produz consequência depois sobre os filhos ou sobre o casamento, ou depois os filhos têm seríssimo problema com sexualidade. Isso, a consequência virá. Adultérios produzem duras consequências sobre o casamento. Pecado sexual traz gravíssimas consequências sobre as pessoas e sobre as igrejas. Em alguns lugares é maldição hereditária. Em outros lugares é maldição que a pessoa mesmo começou, nem é hereditária, ela começou. Masturbação tem consequências. Homossexualismo tem consequências. Pecados sexuais têm consequência. E o Rúben, com a sua tribo, teve que viver e enfrentar essa consequência. O segundo aqui é o Simeão e o Levi, os 5 e os 7. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Se você pode trazer na tua memória alguém que é violento, que não consegue ser manso com alguma coisa, que precisa bater, precisa gritar, é violento com tudo, você se lembra do Simeão e do Levi. Eles também viveram consequências por causa da sua violência. E eu aponto para você, para mais alguém. O Moisés foi chamado e ele entendeu que ele era o libertador, mas ele não esperou o tempo e o modo e foi e matou um egípcio. Teve que fugir. Deus traz ele de volta. Depois, ao descer do Sinai, quando ele vê o povo ali na idolatria, ele quebra a tábua da lei. Violência. Deus restaurou ele. Ele teve consequências. Teve que fazer uma tábua, levar a tábua para cima, escrever a tábua, trazer para baixo. E depois, quando parecia que ele deveria ter aprendido, ao invés de ele tocar na pedra, ele bateu. E Deus falou: você não vai entrar em Canaã, porque você não aprendeu a ser manso, você não abandonou a violência. A violência traz problemas para uma família. Às vezes as pessoas são violentas com as palavras. Pam! E os irmãos tiveram que lidar com as consequências da ira e da violência. Olha o que o Jacó fala acerca dos filhos dele no 6. No seu conselho não entre a minha alma. O Jacó, o pai, não sentaria na presença dos filhos dele e pediria conselho. Ele conhecia os filhos. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, no seu furor, naquela ira da vingança, eu tenho que fazer alguma coisa, foram e mataram homens, e na sua vontade perversa já arretaram touros. Aqui o significado é roubar, é pegar, roubaram touros. E o texto continua falando acerca desses dois, o Simeão e o Levi. O verso 8 começa falando sobre o Judá. O nome Judá significa louvor. Quem está anotando pode anotar. Louvor. É o único que tem esse significado, louvor. E ele liderou os irmãos para vender José, lembra? Quando ele voltou, o Rúben tinha vendido, porque o Rúben não quis. O Rúben tinha voltado, mas o Judá tinha vendido ele, mas o Rúben queria matá-lo. Ele liderou os irmãos para vender José. Ele se uniu depois aos cananeus, quando ele foi embora da casa do pai dele, teve sérios problemas lá, ele cometeu incesto com a nora, mais um pecado sexual em toda essa família. E ele voltou para a casa do pai, sem esposa, viúvo, e com 2 filhos, tinha engravidado a nora. Que história! Mas ele passou a liderar os irmãos depois daquilo. E eu quero que você olhe junto comigo, que se eu deveria escolher um desses irmãos, eu escolheria o Judá, para amar
e olhar para ele, e eu aconselho que você também escolha, por causa daquilo que Deus fez através dessa tribo, o Judá. E o texto diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão. Judá, teus irmãos vão louvar você. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Você já parou para olhar e ver um leãozinho, filhote de leão? A formosura, como é lindo aquele animal, é muito lindo, é perfeito, ao mesmo tempo que é dócil, também é muito forte. Não é um gato para se sentar e brincar, é um leãozinho. Ao mesmo tempo que é lindo, é dócil, mas é perigoso. Tem unhas afiadas, tem dentes pontiagudos. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, meu filho, encurva-se e deita-se como leão. E como leoa, quem a despertará? Aquelas pessoas que são especialistas em animais, eles sempre dizem que a leoa é mais feroz e caçadora do que o leão. Em alguns grupos, nas savanas africanas, é a leoa ou as leoas que caçam. É leão, mas também é leoa, forte, caçador, empenho. 10. O cetro não se heredará de Judá. O cetro era um pedaço de ferro que um rei usava, e com o cetro ele ministrava a sua nação. Os reis persas, os medos, os babilônicos, os caldeus, os reis tinham um cetro de ferro, um cetro de ouro, mas o cetro significa autoridade. Nem o bastão dentre seus pés até que venha Siló. Essa palavra Siló, nenhum intérprete bíblico consegue entender o porquê está essa palavra nesse texto. Mas está aqui, até que venha Siló. Alguns entendem, e eu também entendo dessa forma, até que venha o Salvador. E a ele obedecerão os povos. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Jesus veio, e ele veio da tribo de Judá. Só um Jacó, com os olhos espirituais totalmente abertos, profeta nos últimos dias, pode se servir a Deus como alguém que fala do futuro e acerta dessa forma. Verso 10, verso 11: ele amarrará o seu jumentinho a vide. Quem entrou em cima de um jumentinho no domingo de Ramos em Jerusalém? Jesus. Quem é a videira verdadeira? Seria totalmente impossível alguém simplesmente fazer um trocadilho de palavras e botar na mesma frase, no mesmo verso, jumentinho, vide, e ainda a videira mais excelente. Jesus é a videira verdadeira, Jesus é a videira mais excelente. Você pode ver no verso 4, Jacó fala do Rúben: não serás o mais excelente, você não vai ser o primeiro. Mas quando se fala de Judá, ele é a videira mais excelente, ele é a videira verdadeira. Está falando de Jesus. E no final do 11, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa. Quem derramou sangue? Jesus. De quem os soldados dividiram uma capa ao pé da cruz? De Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. E quando Jacó está falando de Judá, ele não está olhando para as pessoas, mas ele está olhando para aquele que é o principal de toda a tribo de Judá, Jesus. Ele está olhando para Jesus. 12. Os seus olhos serão cintilantes de vinho. Quando nós lemos o Apocalipse, os seus olhos são como de fogo, cintilantes como de vinho, e os dentes brancos de leite, pureza, a boca pura. Zebulão, verso 13: Zebulão habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidão. Realmente, a tribo de Zebulão, ela vai se destacar na perícia, no comércio marítimo, e seu limite se estenderá até Sidão.
cidade portuária fenícia. E os fenícios eram peritos navegadores do antigo mundo, do mundo antigo, os fenícios. E eles encostavam, o território deles encostava em Sidão, território fenício, eles tinham contato com os mares. Issacar é jumento de fortes ossos de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho, serviu. É o 5º filho de Lia, mas é o 9º filho de Jacó, o Isacar. Essa tribo se submeteu depois aos cananeus. Quando eles entraram na terra de Canaã, todas as outras tribos lutaram contra os povos originais da terra, mas eles não lutaram, eles se submeteram debaixo dos cananeus e foram escravos. Por isso que o texto aqui já fala, vocês vão ser jumentos de carga, jumentos de ossos fortes. E eram estudiosos e conhecedores do tempo. Você pode procurar em casa, 1 Crônicas 12:32. Eram conhecedores do tempo. Eles conseguiam olhar para o futuro e entender os tempos, olhar para o céu e entender os tempos. Depois nós vemos os filhos das servas, das 2 servas de Jacó, do verso 16 em diante. Verso 16: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan era filho de Bila, e essa tribo recebe o poder e a autoridade para julgar e executar justiça. Vocês, Dan, julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, como víbora junto à vereda. Alguém que vai espreitar. E era uma tribo que espreitava, a tribo de guerreiros. Em Apocalipse 7, do verso 1 ao 8, quando é feito de novo a contagem das tribos, Dan não aparece mais. E porque eles se afastaram da fé cristã servindo a ídolos. Então eles foram tirados dessa herança da eternidade. Gade, ele é filho de Zilpa, verso 19. Uma guerrilha e acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Povo guerreiro, eles estavam instalados na região transjordânica, e eles sempre lutaram contra os amonitas. A vida toda os amonitas invadiam as suas terras, e eles tinham guerras contra os amonitas, mas eles eram vencedores, eles tinham batalhas vencidas sobre os amonitas. Verso 20, Aser, o seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais. Eu não sei se eles eram confeiteiros de mão cheia, mas o texto diz aqui, delícias reais. Se alguns deles se tornaram confeiteiros e padeiros, direis, mas delícias reais. Aser recebeu o poder da prosperidade e da riqueza, e eles viviam nas encostas férteis da Galileia. Por isso que eles produziam trigos e cevadas. Eles tinham muito a questão da farinha, e por isso que eles tinham esse dom, ele motivará delícias reais. Verso 21, Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Naftali, ele também é filho de Bila, e era um povo uma tribo de espírito solto. Eles jamais se colocariam de escravos debaixo de alguém, jamais eles trabalhariam para alguém. Eles eram como jumentos selvagens, como Ismael. Eles eram de espírito livre, e eles distinguiam-se por causa da bravura em combates. Eles eram livres. Um dos homens que lutava com Davi era da tribo de Aser, e ele era como gazela, ele corria muito, como a tribo de Naftali. Ele era descendente de Naftali, ele era como gazela, ele corria muito. Verso 22, então o Jacó profere aqui a parte mais comprida da conversa dele sobre o José. O José que ele já tinha dado por morto, no coração dele já havia sepultado José. Por 22 anos ele chorou pelo José, mas o José retornou para casa.
José é um ramo frutífero, alguém que produz frutos. Quando o Jacó olhou para o futuro e Deus mostrou para ele o futuro das tribos dele, eu imagino que muita parte dessa visão deixou o Jacó com o coração doído, porque quando ele olha para o Issacar, eu imagino que aquilo deve doer de antemão, já vendo a situação, ele vai ser escravo. Mas quando ele olha para José, eu imagino que José deveria dar para ele muito prazer de falar sobre esse filho José. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Aí você olha e parece que José e Judá vai dar um casamento perfeito e vai nascer Jesus. Olha se não parece. Parece que juntam ali as coisas boas de duas tribos. Verso 23, os flecheiros lhe dão amargura, ou seja, uma perseguição contínua, o tempo todo ali, alfinetando, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, resiliência, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso. Quem é o poderoso de Jacó? O Papai do céu, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Sim, pelo pastor e pela pedra de... Quem é a pedra de Israel? Quem é o pastor de Israel? Consegue entender o que eu vi nesse texto? Parece que o Judá e o José precisavam se juntar. As qualidades dos dois são muito parecidas com as qualidades de Cristo. Mas é o Filho amado. 25. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios da madre. Olha só, bênção do céu, as mais profundas bênçãos, e bênçãos do calor humano, bênçãos como o leite da mãe, dos seios da tua madre. 26. As bênçãos de teu Pai excederão as bênçãos de meus. Vai se cumprir a escritura, porque uma geração precisa ser melhor do que a outra, e vai se cumprir tanto em Judá como em José. A tribo de Judá trouxe muito mais do que trouxe Jacó, trouxe Jesus. E José, o texto aqui diz: as bênçãos excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. E sobrou quem? O segundo filho da Raquel, Benjamim. É lobo que despedaça pela manhã, devora a presa, e à tarde reparte o despojo. O Judá aqui é como leão, leoa e leão. O José é comparado a um ramo frutífero. O Judá, o leão, é um bom sinal, mas o Isacar, comparado com o jumento, é um mau sinal. O José, como um ramo frutífero, é um bom sinal. E o Benjamim, comparado como lobo, também é um bom sinal. É forte, é ligado. É lobo que despedaça pela manhã, devora a presa, e à tarde reparte o despojo. Come tanto do fresco quanto do requentado, mas não perde a presa. Não perde o trigo nem no começo da colheita e nem no final. É uma tribo que vai aproveitar cada centímetro, vai viver bem. É lobo, é vivaz. É lobo que despedaça pela manhã, devora a presa, e à tarde reparte o despojo. Meus irmãos, eu quero pegar esse verso 28 até o final e colocar ele no capítulo 50 e deixar ele para o próximo sábado, porque terminam as bênçãos. Jacó teve a sua vida e a sua história 147 anos, e quando Jacó fala da sua vida, e ele faz uma avaliação, ele diz:
poucos e maus. Eu diria, problema seu. Mas ele faz uma avaliação da sua vida. Ele viveu pouco, porque o pai e o avô dele viveram mais do que ele. E ele deveria viver mais que o pai e o avô. Mas poucos e maus. Não foram bem vividos os dias dele. Meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade onde nós estamos diante de milhares de pessoas que vivem mal. Comem mal, dormem mal e vivem mal. Vivem sem Deus, vivem sem esperança. Talvez tenham continuamente medo da morte, porque não têm certeza de vida eterna. Poucos e maus. Jacó viveu a vida dele. Quando você vai no cemitério e você olha um túmulo, aquela pessoa já viveu a vida dela. Acabou. Mas eu e você ainda estamos vivos. Cada filho de Jacó também escreveu a sua própria história. Cada um deles. E eu destaco duas: o Judá e o José. Eu amo a história desses dois filhos. Eles se destacam. Um dia eu e você vamos partir. E cada vez que essa história ou essa realidade vem para você, você pode fugir com os teus pensamentos e pensar em outra coisa. Mas você não vai poder fugir do dia da morte. Eu reforço para você, esse é o evangelho da Bíblia. Esse não é o evangelho do aleluia gospel, bênção para todos. Esse é o evangelho da realidade. Um dia eu e você vamos partir. E quando nós estamos escrevendo a nossa história? Hoje. A partir do culto de hoje, você pode voltar para sua casa, reorganizar os seus pensamentos e dizer: tenho que mudar a rota da minha história. Preciso mudar isso, aquilo e mais aquilo. E a pergunta é: o que Deus falará ao nosso respeito quando nós vamos partir? O capítulo 20 do Apocalipse fala que se abriu livros e mais livros e mais livros, não apenas o livro da vida, mas muitos livros onde está escrito a vida das pessoas. Deus não tem apenas olhos para observar o que nos falta, mas Ele tem olhos para anotar tudo o que nós fizemos. E quando eu e você vamos partir, o que vai se dizer a nosso respeito? Uma pergunta que eu faço para você: o que você gostaria que as pessoas dissessem de você? Mas o que você gostaria que Deus falasse de você? A Bíblia é a palavra de Deus, e quem deixou escrito isso aqui foi Deus. Deixe bênçãos manifestas para aqueles que vierem depois de você. Deixe bênçãos. Deixe tudo preparado como Davi fez para Salomão. Deixe tudo preparado como João Batista fez para Jesus. Sê tu uma bênção. Sê você uma bênção. Em nome de Jesus. Você pode fechar os teus olhos. Eu creio em Jesus Cristo que Deus falou com você nessa noite, ministrou você. Não deixa Satanás ficar sussurrando nos teus ouvidos, dizendo que você não tem jeito, ou que você nunca vai conseguir vencer aquele pecado, ou que é muito difícil porque você já recebeu uma carga dos teus pais. Não deixa Satanás dizer isso para você, porque Jesus está dizendo para você nessa noite que tudo é possível ao que crê. E aquele que cura e aquele que manifesta está aqui nessa noite, olhando para você e oferecendo para você pensar na tua história, pensar no futuro, e você principalmente olhar para a eternidade. Aquilo que Deus falou com você, nós vamos colocar em oração na presença de Deus. Papai querido, em nome do teu Filho Jesus, Deus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, a minha enorme gratidão pelo Senhor ter falado com nós nessa noite. Eu louvo ao Senhor, Pai, por cada sentimento que o Senhor manifestou nessa noite no coração de cada um irmão aqui. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem muitas coisas para nos ministrar e colocar sobre a nossa vida,
Senhor Deus, ajude, Senhor Deus, a cada um aqui a pensar com mais profundidade, com realidade sobre as coisas. Senhor Deus, abra dentro do nosso coração a janela da verdade, a janela da consciência, para a gente entender a vida, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos a Tua bênção sobre a nossa vida, para o Senhor continuar nos guiando no bom e reto caminho da salvação e da eternidade. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero clamar, Pai, sobre essa igreja, sobre a história desse lugar, Pai. Para a gente aqui preparar como João Batista preparou o caminho para Jesus. Senhor Deus, eu quero que o Senhor transforme esse lugar em João Batista. Em nome de Jesus, aquele que prepara caminho, aquele que deixa a bênção de aliança para a próxima geração, aquele que abençoa os próximos. Em nome de Jesus, Pai. E eu quero ainda orar, Senhor Deus, sobre aqueles que nessa noite estão se arrependendo dos seus pecados, Senhor. É justo e legítimo, Pai, nós cremos que o Senhor pode perdoar todos os pecados, não importa o tamanho deles. Eu quero ministrar, Senhor, perdão. Senhor Deus, eu desejo que o Senhor perdoa nessa noite pecados e liberta de pecados antigos, Pai. Liberta de pecados do passado. Liberta, Senhor Deus, de pecados escondidos. Em nome de Jesus, liberta, Senhor, de pecados do cárcere, dessa algema, dessa mordaça do passado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos diante dos Teus pés e debaixo dos Teus pés, Senhor Jesus, toda maldição hereditária, toda a cabeça fechada, todo pensamento incrédulo, e nós repreendemos pelo sangue de Jesus. Assim nós oramos, Pai, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é Pai de Jesus, e o Senhor é o Deus da história. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém e amém.